Eu queria ler agora um outro trecho aqui. Eu acho que esse trecho é o último ou penúltimo. Tem outros, mas esse é o último ou penúltimo super importante, porque eu acho que ele levanta uma bola para a gente entender. Então, assim, o Karnal, Cortella e o Clóvis, lá naquela live sobre o Cortella que eu fiz, eu falei que eles são os intelectuais de palco, né? Tem tudo a ver com essa, que é uma referência à expressão investidor de palco? Não, como que é do Ícaro de Carvalho? Ele criou os. Caramba, Empreendedor de palco, né? Empreendedor de palco. Né, que é aquele caso, não sei o que, ganhar dinheiro, trader, lá, mas aí é tudo palco. É tudo palco. É muita forma e pouco conteúdo. E os três patetas aqui, Cortella, Canal, Clóvis, o Pondé está cada vez mais dentro desse grupo, né? Que agora ele está escrevendo esses livrinhos também, Filosofia do Sexo, Felicidade em Conta-Gotas, essa coisa toda. Esses caras são os intelectuais de palco, mas este livro aqui traz o intelectual de palco carnal e traz o padre Fábio de Mello, que seria uma espécie do quê? De religioso de palco, né? Dentro, se a gente quiser fazer esse paralelo, né? É aquela coisa de religião de palco, religião socialmente aceita. Então, o máximo de catolicismo que é socialmente aceito para você aparecer no programa da Fátima Bernardes tem que ser de nível Fábio de Mello. Se não for isso, não é aceito. Mas aí, o livro, por incrível que pareça, tem alguns momentos de lucidez. Né? Eu uso essa expressão de vez em quando. Há momentos de lucidez, talvez um pouco por causa daquela teoria do relógio até relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes por dia. Então tem uma fala do Karnal que ele diz o seguinte: hoje Deus é ecológico. Ele está na proteção do panda, do koala e para alguns é vegetariano. A figura divina na concepção contemporânea é a favor da tolerância eterna. Eu acho que essa adaptação é a nossa percepção atual de Deus, que um dia foi Cristo Rei. Quer dizer, por que não um Cristo primeiro-ministro ou um Cristo presidente? Ele diz isso, aqui o trecho não revela, mas ele está fazendo uma crítica, ele está falando que isso aqui é meio esquisito, né? Essa ideia tipo, é o Deus moderno, modernoso. E aí. Isso é interessante, que foi só. Não, pode falar. No podcast, por exemplo, o Cristianismo Puro e Simples, eu falei disso de uma maneira diferente. Jesus, por exemplo, ele é reconhecido como o cara legal. Você entendeu? Ele é simplesmente um cara legal. E para aí. Ele não é reconhecido como o Filho de Deus. Até um dos argumentos maravilhosos que C.S. Lewis dá é esse. Olha, se o sujeito ele perdoa os pecados e ele diz que você tem que segui-lo, se ele fala que é filho de Deus, ou ele é Deus, meu filho, ou ele é louco. Você não tem duas opções. Ele não é um cara legal. André é um cara legal. Luciano é um cara legal. As pessoas do chat que estão aqui são todos legais. Mas o que acontece? Você tenta reduzir a estatura divina para ser mastigável às pessoas de hoje. Então não, eu acho que é um cara legal, tá, meu filho. Cara legal é muito abaixo, nem guru é, certo? Está muito acima. Né? Ele perdoa os pecados. Não é? Ele é o filho de Deus, certo? Então, se você quiser, ele fala que existe um inferno, entendeu? Um cara legal não fica falando de inferno, do céu, não fala sermão da montanha. Ele está acima disso. Ele é o criador dos caras legais. Não é verdade? E aí se reduziu a isso, ao ecológico, né? Ao gente boa, ao Cristo que canta na Broadway. Uma coisa muito interessante, se você ver, eu estava pensando sobre isso essa semana. Né? Pega, por exemplo, essa questão, a cor de Jesus. Nossa, qual que é a cor de Jesus? Hoje é um negócio assim, qual que é o sexo? Não é? As pessoas vivem discutindo isso por aí, qual que é, etc. Mas você vê, antigamente até então,
As pessoas não se importavam com isso. Como que se você... Qual que era a cor? Quem que era o ator? Desde que se representasse Jesus como ele era. Eu sempre dou o exemplo do filme O Alto da Compadecida. Tá lá o Jesus negão. Ninguém tá se importando com a cor do Jesus ali na hora. Por quê? Porque não tá lacrando, não tá imitando. Ele tá fazendo um papel verossímil. Né? Que, na situação, pode ser que Jesus seja dessa maneira. Ou, por exemplo, sobre a imagem de Jesus. Assim, né? Quando eu falo, não, peraí, uma das primeiras imagens artísticas de Jesus que nós encontramos na história é da igreja da Etiópia. É o Jesus moreninho da minha cor. Não é? Você também tem as imagens de Jesus oriental, lá no Japão, China, quando o pessoal chegou lá. Certo? Por quê? A questão não é a cor da imagem, a questão é assim, eles estão representando da maneira como está escrito, como se está no imaginário. Mas hoje não. Hoje o mais importante, porque o que acontece? O negócio de cor da pele é secundário. Entendeu? Não importa. É secundário. Hoje não. Hoje é primário. Você tira a dignidade. Por exemplo, você vê o caso lá do Jesus travesti. Né? A questão do Jesus travesti não era representar Jesus. Mas você coloca o sexo como a questão mais importante e não a própria vida de Cristo. Você coloca um elemento biológico como algo primário. Né? As pessoas ficaram ofendidas, né? Não teve lá o travesti, sei lá. Nem sei mais o que é trans, é tanto nome estranho, mas enfim. Que estava lá, né? Imitou a crucificação. Ou, por exemplo, lá no carnaval, fizeram Jesus moreninho, né? E ele estava crucificado. Porque Jesus ali era um bandido, era um traficante. Não tem nada a ver com isso. Ele perdoou, né? A tradição fala que Dimas, o bandido, ele simplesmente falou, olha, eu mereço estar crucificado, mas esse homem não. E o outro ladrão falou, não, se você é Cristo, desce, daí você não é você não é o Filho de Deus? Então o que acontece? Nessas representações, é a cor da pele, é o sexo que se torna o quê? Primário. Não é mais uma simples representação artística, mas é um movimento, uma posição perante o mundo. E esse caso que o Karnal está falando é exatamente isso que acontece. Hoje, por exemplo, sempre tem problema em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas querem que Jesus seja representado assim, numa posição ideológica. Não como algo secundário. Se ele é branco, não, ele é secundário como ele vai ser retratado, como era feito antigamente. Você pode ver, por exemplo, que os ideólogos, eles nunca usam essas imagens. Eles não pegam, por exemplo, o Jesus negão lá da Alta Compadecida, as imagens antigas da igreja da Etiópia. Por quê? Porque não cabe na narrativa. Porque lá o pessoal era só uma representação, era algo secundário. Né? Para eles o importante é, vamos fazer que algo seja primário, tal, que Jesus negão, porque aí os brancos roubaram... Enfim, toda aquela conversa que vocês já conhecem. Que é exatamente isso que ele está falando.